Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo meu, aqui onde eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno, mesmo que eles sejam bem pequenininhos. Assim como eu consegui com os meus 4 filhos, que passaram a dormir a noite toda antes mesmo de completarem 3 meses de vida. E nesse vídeo eu vou quebrar para você, eu vou falar para você, vou quebrar 3 grandes mitos a respeito do sono do bebê. Então vamos lá? O primeiro grande mito, eu encontro muito ele na forma de conselhos de uma mãe para outra, uma mãe tentando ajudar a outra com relação à privação de sono que ela possa estar passando, que é o seguinte: não deixe o seu filho descansar ao longo do dia, né? Faça muita atividade com ele, não deixa ele dormir, não deixa ele tirar sonecas, porque aí à noite ele vai estar bem cansado e ele vai dormir como uma pedra. Olha, na verdade não é bem assim. Vamos parar para pensar, veja se você consegue se lembrar daquele dia exaustivo, daquele dia que você teve muitas coisas para fazer, daquele dia que foi cansativo, que foi atribulado. Você chega em casa e dorme serenamente, tranquilamente, né? Chega em casa, toma um banho, janta, faz suas coisas e dorme serenamente? Eu aposto que não. Normalmente, quando a gente tem esses dias difíceis, o que acontece? A gente acorda a noite toda, primeiro que demora para conseguir pegar no sono, né? A gente fica repassando os acontecimentos do dia, aquilo fica bem aceso na nossa mente, a gente fica lembrando daquilo toda hora, quem falou o quê, quem fez não sei o que você passou, enfim, ficam vindo aqueles filmes, aqueles flashes e a gente demora para pegar no sono. Aí a gente pega no sono, a gente fica acordando várias vezes ao longo da noite, meio transtornado talvez com aquilo. Aí uma outra coisa que é muito comum acontecer também é a gente acordar cerca de 1 hora, 2 horas antes do horário que deveria acordar e a gente não adormece novamente, a gente não pega no sono novamente, né? A gente acorda, né? 4, 5 da manhã e não consegue dormir de novo. Eu aposto que você já passou por isso, né? E aí você chega no trabalho, chega na família, pro marido, pro cônjuge, pro companheiro e fala assim: nossa, não dormi nada essa noite. Demorei a pegar no sono, fiquei a noite inteira acordando por causa de ontem. Ou fala assim: 4 horas da manhã eu tava lá, ó, estatelada, não consegui dormir mais. Não é isso? O bebê também, se ele tiver um dia puxado, se ele tiver um dia difícil, se ele tiver um dia cansativo, o que vai acontecer é que ele não consegue relaxar no início da noite, no final do dia, para pegar no sono e ter uma boa noite de sono. Só que é o seguinte, o bebê, você pode potencializar isso aí muitas vezes. Por quê? Porque ele é muito mais sensível a essas reações do organismo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona, como é que funcionam os mecanismos, os hormônios. Eu vou explicar um hormônio, tá? No organismo da gente, no nosso organismo. O nosso organismo, ele produz um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é que faz o fígado transformar gordura em glicose. Glicose é um açúcar. E é isso que te deixa, vamos dizer assim, alerta, esperto. Glicose, né? Açúcar é o que te dá energia para você enfrentar as coisas que você tem que enfrentar. Então, no funcionamento perfeito do nosso organismo, a gente recebe uma certa dose de cortisol durante o dia, né? Mas a gente precisa, ao longo do dia, adultos, pelo menos um descanso, uma sonequinha ali no meio do dia, mas crianças e principalmente bebê precisa ao longo do dia fazer descansos e esses descansos abaixam o nível de cortisol. Vamos imaginar que chegou a hora do descanso da criança e você não colocou ela para dormir, não colocou ela para fazer a sonequinha, achando que isso vai atrapalhar o sono noturno. O organismo olha e fala assim: uau, era para dormir agora, mas não dá para dormir, não estão me colocando para dormir, eu tenho que ficar acordado. O que ele faz? Libera mais cortisol no organismo da criança, no organismo do bebê,
para que ele possa ficar mais um tempo ativo, mais um tempo acordado, né? Já que o organismo percebeu que ele não estava indo fazer o descanso que era necessário. E aí, isso vai acontecendo ao longo do dia, você vai recebendo, o bebezinho vai recebendo essas cargas, né, de cortisol, de aumento da energia, de aumento da glicose no sangue. Quando chega no final do dia, ele tá com essa liberação toda acumulada, quer dizer, ele tá assim, ó, a mil. O que acontece? É aquela criança que fica super ativa, super acelerada, correndo demais, né? Isso se já tem idade para correr, né? Correndo demais. É aquela criança que o humor dela assim muda o tempo inteiro. Então ela tá brincando, de repente ela começa a chorar, se irrita com o brinquedo, fica no seu colo, não quer mais ficar no seu colo. O bebê, ele fica muito irritado, né? Então, assim, a criança fica super energizada, né? Super acesa. Como é que você vira para ela e ela passou o dia inteiro acumulando isso, essas doses, essas liberações de cortisol ao longo do dia, quando você não colocou ela para fazer a soneca? Como é que você chega para ela dali 2 horas e fala que ela tem que baixar o cortisol todinho, ela tem que relaxar e começar a produzir o hormônio do sono e ficar quietinha para dormir? Você fica com uma janela muito pequena para baixar o cortisol acumulado ao longo do dia. Então vamos voltar para o funcionamento normal. De manhã você recebe uma carga de cortisol que vai te dar energia para passar o dia, ok. Ao longo do dia, esse cortisol vai baixando e vai sendo trocado no final do dia e começa a produzir a melatonina. Então você teve o dia inteirinho para queimar energia, baixar o cortisol. O bebê não. Você fez com que ele recebesse doses eventuais, acumulasse, né, cortisol ao longo do dia. Chega no final do dia, que ele tinha que ter tido o dia inteirinho para gastar energia e para baixar isso e para começar a produzir a melatonina, chega no início da noite, no final do dia ele tá com o cortisol lá em cima e você quer que ele em poucas horas baixe isso para que ele entre no sono noturno. Não vai acontecer. Vai ser muito desafiador. Então ele precisa, ao longo do dia, fazer sonecas, ter pequenos momentos de descanso para que ele possa chegar com os níveis normais dos hormônios que vão favorecer o sono noturno dele. E não pode ser qualquer descanso. Tem que ser um descansinho de qualidade, tem que ser uma sonequinha de qualidade, né? Tem que ser um ambiente silencioso, um ambiente escuro, tranquilo. Eu falava num outro vídeo sobre uma soneca que meu filho tirou no carro, né? E que foi o suficiente para ele descansar. Mas não é o ideal, não é interessante que a soneca seja em movimento, ficar sacudindo a criança, né, pelo quarto, no colo, passeando no carrinho, porque o cérebro, ele não relaxa completamente, né? Na verdade, o cérebro, ele nunca desliga, né? Mas assim, o corpo, o cérebro entende que está acontecendo alguma coisa, ele percebe o movimento. E lembra do que eu falei? Crianças, bebezinhos são super sensíveis a tudo. Então, passear no carrinho, andar de carro, ficar sendo sacudido no colo, a criança pode até dar uma adormecida, mas não é o ideal, não é o adequado, né? O cérebro percebe que ela está em movimento e não entra no sono profundo, no estágio em que ele precisa entrar para poder recuperar as energias para aquela criança, para aquele bebê, nos níveis adequados da energia que ela vai precisar por mais um período que a gente chama de janela de sono. O segundo grande mito é que um dia eles vão passar a dormir a noite toda. Olha, não é bem assim. Não é um passe de mágica, tá? Não é tão natural quanto possa parecer. Vamos fazer um outro paralelo aqui. É natural o bebê mamar? É natural o bebê se alimentar, né, sozinho, por meio da sucção?
Ele já nasce sabendo disso? Sim, ele já nasce sabendo mais ou menos, né? Também não é tão sabendo assim, não. Mas você tem que estimular, mas você tem que oferecer o peito ou o alimento que for, o complemento, a fórmula, você tem que oferecer o alimento para ele com a frequência adequada, nas condições adequadas. Então, por mais que ele já nasça assim, tendo as noções, o reflexo de sucção, você tem que oferecer o peito, né? Por mais que ele que seja natural evacuar, você tem que proporcionar as condições de higiene, de limpeza ali do bebê. Da mesma forma, o sono. Você tem que providenciar, você tem que ajudar ele, proporcionando as condições adequadas para que ele entre no sono. Vamos de novo pensa aí comigo, como é que você faz para entrar no sono, né? Você sempre tem ali aquele seu ritual, aquelas coisas que você já está acostumada a fazer. Tem um livro ali no meu, tem uma Bíblia, né? Então, mesmo que eu leia a Bíblia ao longo do dia, eu leio antes de dormir. Muitas pessoas têm o costume de botar um copo de água do lado, porque às vezes acorda na madrugada, né? Com sede. Então, você tem um ritual de preparo da sua cama, do seu quarto. Você tem o seu traje confortável, né, que você gosta de dormir. Você tem os seus acessórios, né? A minha mãe dorme com meia dúzia de travesseiros em cima dela. Ela põe um travesseiro para a cabeça, um travesseiro para abraçar, um travesseiro nas pernas, um travesseiro na coluna, vai se enchendo de travesseiro. Tem hora que a gente, assim, chega no quarto da minha mãe, vai ver minha mãe tá dormindo, você tem que desafogar ela dos travesseiros para encontrar ela. Então você tem o seu travesseiro preferido, você tem os seus acessórios, tem gente que dorme de máscara. Não é simplesmente falar assim, tá na hora de dormir. Puf, dormiu. Não, existe uma jornada, né? Para pessoas saudáveis, né? A partir do momento em que deita, apaga a luz e vai dormir, pode levar de 5 a 20 minutos para que ela adormeça. Então, o seu bebê, da mesma forma, você tem que conduzir ele por essa jornada, né? De maneira que ele encontre a forma segura, né? O lugar que ele se sente seguro, confortável, né? Eu vou falar aqui para crianças maiores, né? Às vezes mais para o cantinho da cama, às vezes mais para o meio da cama. Bebezinho muito pequenininho, talvez não tenha, né, essa preferência de posição na cama. Mas pensa, você tem a sua posição, o seu lado, né? Se você vive com um companheiro, né, com o pai do bebê, então cada um tem o seu lado da cama. Então, da mesma forma, não é um passe de mágica. O bebê não vai chegar um belo dia e de repente dormir a noite toda. Isso pode acontecer naturalmente, mas o que eu observo é o seguinte, é que a mãe, a família já tem naturalmente as condições, já oferece naturalmente as condições para que esse bebê naturalmente um dia passe a dormir a noite toda. Mas normalmente não é assim. Inclusive nessa era que a gente está vivendo, de muita tecnologia, de muita luz, de muita onda, né? Ondas de rádio, ondas de celular, tudo isso influencia. Eu vou falar de novo, o bebê é muito sensível. Então, esse momento, essa era tecnológica que a gente vê, acabou introduzindo muitos elementos na nossa vida cotidiana que atrapalham o sono noturno. Por exemplo, a lâmpada que você tem na sua casa pode ser uma grande vilã do sono noturno do seu bebê. Agora, existem casos em que isso já é meio que natural, que assim, a família já está acostumada com bons hábitos que podem sim conduzir o bebê a, de repente, aprender naturalmente, né? Passar a dormir naturalmente. Pela minha experiência, ouvindo outras consultoras do sono falar, isso é raríssimo, tá? Então, existe um mito de que faz parte do desenvolvimento do bebê. Olha,
Para bebezinho muito novinho, né, para recém-nascido, isso tem lá o seu fundo de verdade, porque de fato, né, durante o período que ele passou ali na barriga da mamãe, era tudo escurinho para ele, né? Era tudo, o ambiente era muito controlado, o ambiente era muito protegido, né? Então ele chega aqui com o relógio biológico dele não amadurecido ainda. Ele chega aqui não reconhecendo ainda o ciclo circadiano, né? A variação noite e dia, né? O ciclo que o relógio biológico nosso funciona de 24 horas. Então, para esses bebezinhos, né, para essa idade, de fato, ainda depende de algum amadurecimento do organismo, sim, inclusive da parte digestória do bebê, né? A quantidade assim que o bebê se alimenta provavelmente não vai segurar ele a noite toda, precisa desenvolver o aparelho digestório dele para entrar nesse ciclo circadiano também, para passar a reconhecer o ciclo circadiano, ajustar o relógio biológico, mas quando ele ainda é muito novinho, isso logo nas primeiras semanas, tá? Isso não se estende por 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2, 5. Não, já desenvolveu, é nas primeiras semanas. Então, se ela vai se arrastando por mais de 4, 5, 6 meses, 8 meses, 10 meses, é porque com certeza tá faltando alguma condução externa, né? Tá faltando algum ajuste, alguma condução, alguma atitude, algum comportamento da mãe, da família, para ajudar esse bebê a encontrar a sua jornada de entrar no sono noturno sozinho, né? E aí a gente entra então no terceiro grande mito. A partir do momento em que se acredita que faz parte do desenvolvimento do bebê, que o bebê vai aprender naturalmente, vai passar a dormir sozinho naturalmente, né? Um outro grande mito é de que isso não é ensinável, né? É de que esse hábito, né, de sono noturno, esse hábito de dormir a noite inteira, não é ensinável. E a gente viu que não é bem assim, né? Como eu falei, depende dos pais, depende da mãe, depende da família conduzir a criança, proporcionar o ambiente, proporcionar as condições, né, para que ela possa encontrar, desenvolver a sua própria jornada de entrar no sono noturno. E existem, né, os elementos, como eu falei, na nossa era houve a introdução de muitos elementos que atrapalham o sono noturno. Então a gente precisa conhecer os mecanismos, né? Como é que funciona o nosso organismo, o que a gente precisa, como é que o nosso organismo precisa estar para que a gente adormeça, para a gente poder então ir auxiliando o nosso bebê. Assim como é com alimentação, assim como é com atividade física, né? Então o seu bebê, ele já nasce, né, com fome, vamos dizer assim, o instinto de fome, a necessidade de se alimentar, faz parte do desenvolvimento dele, né? Já vem com ele. Mas cabe a você, mãe, família, oferecer para ele a alimentação. Cabe a você, mãe, família, oferecer a alimentação adequada ao desenvolvimento dele. Não adianta você não oferecer aquilo que é adequado. Não adianta você não oferecer a condição adequada, né? Um alimento que às vezes não está descascado. Adianta colocar na frente de uma criança de 6 meses, 7, 8 meses, uma melancia? Não, você tem que cortar, né? Por exemplo, uma maçã, entregar uma maçã na mão dela, pode ser que não funcione, pode não ter dentinhos ainda, né? Então tem que estar preparado adequadamente, você tem que raspar, você tem que cortar, você tem que higienizar
a maçã, né, a fruta. A mesma coisa com atividade física, né? Então, a criança nasce com a necessidade, o bebê nasce com a necessidade, né, de exercitar o seu corpo, mas você precisa oferecer isso a ele, você precisa oferecer atividades, você precisa, né, se a criança for maiorzinha, levar a parques, caminhar com ela, colocar talvez numa aula extra de natação ou de algum esporte que ela goste. Então, da mesma forma, o sono é uma necessidade biológica do corpinho dele. Mas você tem que estimular, você tem que conduzir. E isso pode ser ensinável, sim. Isso é ensinável, sim. Você ensina o seu filho a se alimentar de uma maneira adequada. Da mesma forma, você ensina ele a dormir. E aí, quando você não ensinou, né? Quando você já tá no problema, quando você já tá na situação, você precisa corrigir essa situação. Por exemplo, eu já corrigi o jantar de um bebê, né? A mãe dava um mingau e eu falei assim, caramba, a mãe tá enchendo a criança de açúcar no final da noite, né? Então a criança tá ficando alerta, né? Ela tá, o mingau, o que ela colocava no mingau, era glicose. Então eu falei assim, olha, você tá despertando o seu bebê. E aí muitas pessoas não aceitam isso, muitas pessoas não entendem, é um mito, porque a criança chora, porque a criança protesta, né? Então assim, ninguém muda hábitos de uma hora para outra, né? Ninguém sai de uma condição, ninguém sai de um certo costume e muda de repente de uma hora para outra. Então é esperado que haja algum protesto da criança, é esperado que haja algum choro e você tem que saber lidar com esse choro. E existe esse mito de que o choro ele é ruim por si só, né? E não é bem assim, não é bem assim. Você tem que entender o que o seu filho tá precisando, por que que ele tá chorando, por que que ele tá protestando, e fazer, né, com que esse momento, talvez, de um estresse inicial, porque afinal de contas você está quebrando um hábito ruim, que às vezes, né, já foi criado, né, já está ali estabelecido, você está quebrando esse hábito, então passar por esse choro de maneira a alcançar bem maior, alcançar um benefício maior. Vamos pensar numa vacina, né? O bebê chora, né? Gente, eu não consigo, nunca consegui na minha vida segurar os meus filhos para tomar vacina. Para pensar assim, para observar, né, a posição que a criança fica. O bebezinho, né, ele precisa ser segurado às vezes assim com muita força, porque senão a pessoa não consegue, né, pegar o bracinho dele, não consegue pegar a perninha dele. Então é muito desconfortável, é muito, vamos dizer assim, é muito ruim, né, para a criança. Mas você faz com que ela passe por aquilo pensando num bem maior, num algo melhor para ela, né? Então você trava ela ali com força, segura com força. A criança é espetada, sangra, ela chora, né? Mas você está buscando algo melhor para a criança. E tem pessoas, né, que acreditam nesse mito. Tem pessoas que acreditam, assim, que esse estresse inicial, que quebrar a rotina da criança, às vezes quebrar a conexão, né? A mãe não tá aguentando mais, a coluna já não aguenta mais, ela não consegue mais fazer o bebê dormir embalando ele no braço, às vezes o bebê já tá crescidinho, às vezes o bebê é grandinho, né? E a gente vai tirar essa associação do colo, né? E aí tem pessoas que, né, fazem meu Deus do céu, um drama, porque vai cortar o vínculo, vai cortar a conexão, e não é verdade. Você mais descansada, você
mais relaxada, você com um sono melhor, você fica menos propensa à irritabilidade, a mudanças drásticas de humor, você fica mais, vamos dizer assim, aprazível, né? Você fica mais fácil de criar os vínculos, né? De ter momentos de qualidade com o seu filho. Quantas vezes eu não já ouvi assim o lamento de mães se sentindo culpadas, né, por coisas que falaram para bebês de 6 meses, de 7 meses, de 10 meses, por conta da exaustão que sofriam, né, por conta da privação de sono que estavam passando, e que elas, assim, não foram, como é que posso dizer, não foram muito inteligentes, né? Então, quando você descansa, quando você tá mais restaurada, tem um sono mais reparador, quando você consegue dormir, quando o seu bebê consegue dormir, o estabelecimento do vínculo, da conexão entre vocês é muito melhor. E é um processo um tanto quanto rápido. Gente, a melhora vem em questão de dias. Eu tenho, por exemplo, essa mãe, né, que eu falei para mudar o cardápio do jantar da criança, não dar mingau. Foi no mesmo dia, no dia que ela tirou o mingau do bebê, e sim, ele reclamou, né? Claro que ele sentiu falta e tal, mas naquela noite ele já dormiu muito melhor. Então é um processo um tanto quanto rápido, né? Você vê a melhora. Você não resolve talvez o problema em 3 dias, mas em 3 dias você já começa a ver resultados, às vezes até menos do que isso. Mas para quem está no processo é mais difícil, é um pouco doloroso, né? Então, assim, é complicado, né? A pessoa estar no processo, enfrentar essa mudança de hábito, essa resistência inicial da criança, às vezes esse protesto da criança. Então, acaba gerando uma revolta, às vezes, de quem está de fora, de quem, às vezes, está olhando o processo, está percebendo que está sendo doloroso para quem está dentro do processo, mas, às vezes, não consegue vislumbrar, entender que aquilo é um processo necessário, que vai ser bom para toda a família e que vai ser rápido, né? Que em questão de 3 a 7, se for mais demorado 10 dias, pode vir os resultados. Bom, então agora você já sabe que você não pode deixar o seu bebê ficar exausto no final do dia. É importante que ele faça sonecas ao longo do dia para que ele possa dormir bem à noite. Você já sabe que dormir a noite toda não vai acontecer naturalmente, que precisa de uma atuação externa, que precisa de um esforço seu, que precisa de um auxílio seu, se você é a cuidadora principal do seu bebê, e que dormir a noite toda é ensinável sim. Se você já está passando por essa dificuldade, se você já está passando por esse problema, se você já está enfrentando a privação de sono, você pode ensinar o seu bebê a dormir a noite toda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. A gente não começa, a gente não descarrega, né? Como é que eu posso dizer? Pela minha experiência, pela conversa com outras, você precisa corrigir essa situação. Você fica mais... o que acaba gerando, de certa forma, uma revolta em quem está em volta, mas quem está em volta, e esse mito de que gera essa revolta de quem está em volta, né? algum que essa mais suscetível, né? Você fica mais se é mais aliviar,
né? 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 Vai tirar na